Olá, aqui é Ivanaldo Pereira para mais um vídeo do canal Soluções Práticas para o Brasil. Um canal que não fica de mimimi, não fica de chororô e também não fica criticando políticos, mas sim apresenta soluções práticas para a resolução do nosso país. Hoje a gente vai falar de carreira política, uma coisa que nunca deveria ter sido inventada. A grande verdade, senhores, é que a gente está utilizando um sistema medieval em pleno século XXI. Essa representatividade política é uma coisa hipócrita, absurda, ineficiente, não funciona, nunca funcionou, foi desenhado para não funcionar. Portanto, a carreira política não deve existir. Não pode existir profissão político. E esse vídeo trata especificamente desse assunto e eu vou explicar o porquê. Bem, existe a explicação mais básica e óbvia que você não pega uma pessoa estranha no meio da rua e fala assim: ei, você quer fazer a ponte aérea e pousar num dos aeroportos mais difíceis do mundo, que é o Santos Dumont? Você está afim de fazer isso com um Boeing 737 ou um Airbus A320? Você topa fazer isso? Não, toma aqui, eu te dou esse poder e você assume a cadeira, a gente sai agora de Congonhas e chega no Rio de Janeiro em 40 minutos. Não é assim que funciona, né, minha gente? Então por que a gente faz isso para conduzir o destino de uma nação? Insano, né? Então a primeira questão é: essa representatividade do povo não pode ser confundida com representatividade de exercício de poder sem requisitos mínimos para exercer a condução e tomada de decisões administrativas de um país. Isso não pode acontecer. Assim, uma das primeiras coisas que deveriam ser implementadas no Brasil em caráter de urgência é requisito mínimo para o exercício de determinadas funções. Por exemplo, não faz sentido uma pessoa que nunca abriu um código penal na vida escrever leis. Assim, quem pretende ocupar um cargo no legislativo que tenha formação legal, ou seja, que vamos colocar técnicos que conhecem da lei, de termos jurídicos, estudaram, sabem como se aplica a lei, são essas pessoas as capacitadas para escreverem leis. Ok? As pessoas virão do público, virão do povo, mas elas precisam ser capacitadas. Não vamos colocar qualquer pessoa lá dentro, não. Uma outra questão também que deveria ser implementada é o mandato único. O cargo público de poder, ele é uma experiência que o cidadão ele pode se doar para o país dele, contribuir, obviamente sendo remunerado para isso, mas acima de tudo, essa pessoa não pode ficar vislumbrando esse cargo como um meio de sustentação de vida, ou um meio de ganhar a vida. Não pode. A pessoa tem que ter um emprego aqui fora, no mercado, no mundo, para ele sentir na pele que as leis e as tomadas de decisões que ele proporcionou fizeram bem à economia do país. Então ele tem que ter um emprego fixo para ser eleito. Esse emprego ele tem que ser suspenso pelo mandato de 4 anos. Pode-se colocar o valor do último salário dele como uma forma de estímulo, dobrar o salário dele para fazer uma base de cálculo de remuneração. Ele terá 4 anos de salário dobrado exercendo um cargo público, fazendo um bom trabalho, um trabalho honesto. Ele sai dessa vida e perde a capacidade de negociações, de fazer esquemas de facilitação, de promover os interesses de partidos políticos, porque ele vai ter apenas 4 anos e depois ele volta a ser um cidadão comum. Melhor ainda, durante esse cargo, durante esse período de 4 anos, se ele abusou, se ele usurpou, se ele desviou, se ele corrompeu, se ele conspirou para fazer algum tipo de, desculpa o termo, maracutaia, cadeia, sai do cargo direto para a cadeia. Não vai ter foro privilegiado, não vai ser julgado pelos amiguinhos, não vai ter chance de escapulir por aqui ou por ali, ou votação, só o Senado pode me julgar, nem Deus pode me julgar. Isso não pode existir. Se a gente quer construir um país sério, um país que funcione, essa palhaçada tem que acabar hoje. Outra coisa muito incômoda é que
além das pessoas não possuírem grau em direito, e olha que eu sou engenheiro, estou defendendo que eu nunca poderia participar, por exemplo, de um processo legislativo. Se a pessoa quer participar do legislativo, ela tem que ter instruções e ela não pode compor as próprias regras de jogo para ela. São pessoas de fora, são pessoas técnicas que deveriam escrever toda a Constituição brasileira, de modo a evitar o quê? De modo a evitar o abuso de poder, de modo a evitar se pendurar no Estado pelo resto da vida, de modo a evitar que os interesses de partido venham na frente dos interesses nacionais, de modo a evitar que pessoas se distanciem do público. O ente do cargo público, ele também é população, ele também é povo, ele tem que voltar para a vida dele fora do poder. O Brasil está se tornando duas bolhas, ou você é político ou você é povo. Aquilo que o povo passa, o político deixou de perceber há anos. É um outro universo. E isso não pode acontecer. Isso é um dos piores erros de uma nação. Não pode acontecer. E é nisso que os sistemas de um partido só, totalitários, incorrem nesse erro. Eles também matam a liberdade. Você pode ter pouquíssimos partidos, 1 ou 2, desde que o jogo do poder não seja concentrado apenas nas mesmas pessoas. Esse é o segredo para se manter a liberdade e, ao mesmo tempo, se evitar o totalitarismo maléfico. Esse é o segredo de se balançar as duas coisas. Entretanto, o país precisa tomar decisões técnicas, inteligentes e que movam a nação para frente. E, acima de tudo, os interesses da nação vêm primeiro, acima de qualquer outro país do mundo. Aquela camisa do Bolsonaro em que ele levou a facada, que reflete "Meu partido é o Brasil", é uma das camisetas que trazem uma mensagem bastante profunda nela. Ela é bonita de ser vestida, mas ela é mais ainda importante se fosse aplicada no Brasil. Então falta no Brasil é a vontade política para a gente aplicar regras que funcionem e não regras hipócritas. Nós não estamos numa democracia, nós estamos numa hipocrisia. Uma hipocrisia legalizada, em que a gente finge que tem escolha e existem pessoas que fingem que nos representam. Isso não vai levar esse país para lugar nenhum. Vejam bem que um país totalitário, que é a China, um único partido, com a liberdade bastante questionável, está dominando o mundo. Por quê? Porque eles prezam pelo seu país primeiro. O mundo, ele conquista. Vão atrás. E se os países não se defenderem, serão comprados pela China, serão escravizados, voltaremos a ser colônia de uma empresa que vai ser industrializada e o restante do mundo vai ser apenas fornecedor de matéria-prima. É isso que o mundo está se tornando. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. É a primeira vez que eu vou pedir isso. Se inscreva no canal, aperte o sininho para notificação de novos vídeos e a gente vai se concentrar nisso. Gravar soluções para o Brasil acordar. Esse vídeo ele tem que ser viralizado, ele tem que passar para acordar a consciência do povo. A força não está em Brasília, a força está dentro da sua casa, a força está no seu braço. Você é população, você é povo, é você quem pode decidir como você quer viver. Não são os políticos que mandam na sua vida. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.